Olá, boa noite, gente. A gente vai fazer a nossa live, tá? E a gente vai ler hoje Jó 11, tá? Vai ser a fala de Zofar, tá? Na verdade, hoje a minha tia veio aqui e ela fez uma surpresa pra minha mãe, foi aniversário dela, né, na semana passada. Opa! E foi uma bênção de verdade. Ela ficou aqui um tempão conversando com a gente. Sabe quando você fica conversando sobre tantas coisas, sobre a infância? Foi muito bom. E ela veio mostrar amor, né? Veio mostrar amor pela minha mãe, pelo aniversário dela. Ela não teve um bolinho, aí hoje ela teve, a minha tia trouxe. E foi muito legal isso. Mas lendo o texto, voltando ao texto, o texto de Jó, né? Principalmente agora Jó 11, que é a fala de Zofar, que é o terceiro amigo de Jó. Eu fiquei pensando nesses amigos e eu resolvi estudar sobre esses amigos um pouco mais a fundo. Por que eles massacram Jó? Porque a impressão que a gente tem é de que Jó é massacrado, sabe? De que Jó é acusado, apontado, eles pioram o sofrimento de Jó, né, que já está sofrendo muito. E por que eles fazem isso? Eles não são amigos? Então, eu fui buscar um pouco mais sobre eles e entender esse contexto desses amigos de Jó, tá? As falas de hoje, Jó 11, são carregadas, assim, são muito perturbadoras, eu acho. No sentido de o Zofar, ele vai de fato acusar Jó sem dó, sabe? Sem dó nenhuma. Então por que eles estão acusando tanto Jó? A gente vai orar e aí a gente vai entrar no texto e explicar, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque cada coisa que o Senhor faz é boa. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Pai. Obrigada, Senhor. Pai, nos abençoe, nos explica, Senhor, todos os dias o teu querer, as tuas palavras, os teus projetos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque eu sei, Pai, que são diferentes para cada pessoa. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos protege, cuida de nós, Senhor, porque sem o Senhor a gente não consegue. E isso é realmente um fato e uma verdade. Em nome de Jesus, amém. Gente, então eu fui buscar sobre esses amigos. Primeiro, olha só o contexto. Os amigos de Jó eram pessoas ricas, visto que Jó era o cara mais rico do Oriente. Ele não andava com qualquer um, obviamente. Ele andava com pessoas ricas. Esses amigos, eles vêm de fora, cada um da sua região, para poder encontrar Jó. Parando para pensar, eles passam uma semana com Jó em total silêncio. Primeiro, que era um costume, segundo, em respeito ao sofrimento extremo de Jó. Porém, para pensar, eles tinham família, eles tinham negócios e eles deixam tudo para consolar Jó. Não é qualquer pessoa que passa 7 dias, uma semana, do lado de alguém sem falar nada. Independente se seja um ritual, uma tradição. Você passar 7 dias completamente sentado, sem falar nada, por amor à vida daquela pessoa, não é qualquer um que faz isso.
Não é. Para você ver um exemplo prático que as pessoas não fazem isso, se você parar para pensar hoje os enterros, né? Os velórios. Quem vai num velório e fica o velório inteiro? Não fica. Não fica. E não é só por questão de trabalho. Quem fica num velório? Os parentes mais chegados. Quem fica num velório? Os mais chegados. Entende? Então, se num velório só fica os mais chegados, quem fica 7 dias, deixa casa, deixa família, deixa negócios, para ficar do lado de uma pessoa que obviamente está vivo, né? Está com problemas, mas está vivo. Quem fica? Então só alguém que é muito chegada. Então os amigos de Jó eram de fato chegados. Eram amigos que se importavam de fato com Jó. Amavam sim a vida de Jó. Porque a minha dúvida era, será que esses amigos amam Jó? Sim, eles amam Jó. Você vê que quando eles não reconhecem Jó, porque Jó está totalmente cheio de lepra, de ferida, eles não só ficam ali, como no primeiro início eles rasgam a roupa, isso é um extremo sofrimento, eles choram alto, eles realmente ficaram compadecidos, tá? Então, assim, não há falsidade neles. Não há uma falsidade neles. Mas por que que esses amigos, sendo ricos, como eram, né? Já que Jó também era rico, eles não ajudam Jó? Porque no contexto geral, né, da história aqui, você vai ver falas, acusações, o sentimento que os amigos têm sobre Jó é de que Jó é culpado. Mas por que eles não ajudam Jó? Por causa do medo que eles têm. Quando eles chegam e veem Jó naquela situação, no contexto atual, não tem, presta atenção, não tem Jesus. O que esses amigos e Jó sabem é a leitura lá, né? Acredita-se que Jó ainda vem antes, né? Vem bem antes de Moisés. Mas o que eles têm são ritos e costumes. O que eles fazem é rituais e costumes, sacrifício, como deve ser adorado. É o que eles fazem. Porém, não tem ninguém ali que tenha tido uma experiência profunda com o Espírito Santo. Ninguém viu anjo, ninguém ouviu Deus até então. Então, o que eles sabem vem do que eles têm aprendido. E eles temem muito a Deus. E só de ter os ritos e costumes, eles já temem muito a Deus. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Eles temem só de ouvir falar. Como Jó vai dizer em algum momento aqui, ele vai falar, antes eu ouvia falar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora sim eu te vejo, né? Agora sim eu sei quem é você. Mas até então, essas pessoas temem a Deus. Os amigos de Jó temem a Deus, tanto quanto Jó. Então, quando eles veem Jó nessa situação, e o que eles sabem é, quando alguém está sofrendo porque pecou. Eles temem, ou seja, eles ficam com medo de intervir no sofrimento de Jó e trazer maldição também para a vida deles. Imagina você ver um sofrimento extremo acontecendo com alguém. Existe uma coisa que se fala muito hoje. Cuidado em ajudar alguém que Deus está provando.
Porque se você ajudar alguém que Deus está aprovando, você pode atrair aprovação para você, interferir naquilo que Deus está fazendo. E é exatamente isso que os amigos de Jó ficam com medo. De interferir nesse sofrimento, de ajudar Jó e acabar trazendo esse juízo de valor de Deus, que eles acreditam que seja Deus, para eles. É por isso que, a princípio, você vai ver o tempo todo eles fazendo um juízo de valor, ou seja, um julgamento de que Jó errou. Porque é o que eles acreditam, Deus julga quem erra. Até então não se tem Satanás ali. Por quê? Porque eles não estão concentrados em Satanás. Eles estão concentrados na lei de Deus, tá? Eles estão concentrados em Deus. Tudo que eles sabem é de Deus. Então, quem pune? Deus. Então, como esse medo é muito grande de trazer esse juízo de valor para si próprio, eles não ajudam Jó. Mas isso não significa que eles não são amigos. Porém, significa que eles erraram em julgar. Porque até então, quando a gente vê a mulher do Jó, que aliás a gente julga a mulher do Jó, acontece que Jó sofreu tanto, Jó vai passar por tanta tribulação que nós nos colocamos no lugar de Jó. Mas ninguém se coloca, e obviamente que o texto traz o sofrimento todo para Jó, no lugar da mulher de Jó. A mulher de Jó é uma mulher que perdeu 10 filhos, não sabe o porquê perdeu 10 filhos, está amargurada, revoltada contra Deus. Ela fica pensando, provavelmente, por que Deus me arrancou 10 filhos? E como ela não tem a explicação, ela se indigna, né? Ela se revolta e ela se revolta contra Deus. Então, como ela está revoltada contra Deus, como ela está amargurada, o sofrimento para ela é extremo, ela não aguenta esse sofrimento, porque ela não tem a resposta do Senhor. Você vê que Jó não tem, mas ela também não tem. Entende? Ela também não tem a resposta. É uma mãe que perdeu 10 filhos. A gente fala sobre Jó por causa de todo o sofrimento que ele sofreu. E ele era um bom sacerdote, ele era um bom pai. Mas quem disse que ela era uma má mãe? Quem disse que ela era uma má esposa? Quem disse que ela era uma má dona de casa? Quem disse que ela era uma má mulher? A Bíblia fala que ela se revolta. Mas ela se revolta depois que perdeu 10 filhos. Ela não entende. Quando ela não entende, ela se indigna e se revolta contra Deus. É alguém que está revoltado contra Deus. Eu sei o que é estar revoltado contra Deus. Talvez você não saiba, graças a Deus. Talvez você não saiba o que é se revoltar contra Deus e ache uma blasfêmia isso. Mas pode acontecer. Tem muita gente que se revolta contra Deus e não tem a coragem de falar que se revoltou. Tem muita gente que se revolta contra Deus e tem até medo de falar que se revoltou, mas lá no fundo do coração tem uma revolta. Por que Deus não me tira desse sofrimento? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu marido? Principalmente no luto, né? Por que Deus não salvou? Por que Deus não curou? Por que Deus não me dá tal coisa? Por que Ele me pune? Por que só eu sofro? Entende? É uma revolta contra Deus. Só que é uma revolta que as pessoas não verbalizam. Elas não falam, Senhor, eu tô revoltado. Eu tô com raiva do Senhor. Porque eu acredito que o Senhor não me dá, que o Senhor não curou, que o Senhor não fez. Elas têm medo do juízo. Mas lá no fundo do coração tá exatamente isso.
Ah, Deus vai me amar menos se eu pensar isso. Então ele deu Jesus Cristo por quê? Jesus Cristo já foi dado. Ele se deu a si próprio já por você, que se revoltou contra ele. Deus não tem problema com a nossa humanidade, porque ele quer a verdade. Ele quer um coração quebrantado. Entende? Então, se em algum momento eu me revoltei, como a mulher de Jó se revolta, e se Deus não perdoasse a mulher de Jó, por que ele daria mais 10 filhos para ela? Quem gerou foi Jó? Quem gerou foi ela. Quem abençoou o ventre dela foi o mesmo Deus que ela amaldiçoou. Ah, porque ela perdoou Jó, ele deu filho para ela? Não, ele perdoou ela também. Entende? Porque talvez e provavelmente ela também se arrependeu. Porque Deus só libera perdão através do arrependimento, da misericórdia. É misericórdia dele, mas nós precisamos de um arrependimento para ser perdoados. Então, essa mulher tá amargurada, tá revoltada, se voltou contra Deus, é uma mãe que perdeu 10 filhos, e a gente também julga ela. A gente também julga os amigos de Jó, mas os amigos de Jó também foram lá ficar com ele, também temiam a Deus. E eu estou dizendo por mim, que eu fiquei revoltada com esses amigos. Meu Deus, eu preciso estudar e entender. O que acontece com todos nós? Quando nós não entendemos, nós tentamos explicar de todas as formas. Se eu não entendo o meu sofrimento ou o sofrimento do outro, eu tento explicar. Só que isso é uma coisa que Deus tem com cada um. Deus tem um plano para cada um. Às vezes eu estou sofrendo algo, não porque eu fiz alguma coisa errada, mas porque o plano, o propósito que Deus tem na minha vida, passa por aquilo. Ah, é destino. Não, não é destino, é permissão. É como se Deus tirasse a mão e deixasse que naquele momento acontecesse. Senão, como a gente explicaria o fim dos discípulos? Para pensar. Como a gente explicaria o fim dos discípulos? Cerrado ao meio, crucificado, jogado num caldeirão quente, de óleo fervente. Como que a gente explicaria? Todos os sofrimentos, apedrejados, estavam servindo a Jesus, mas tinham um propósito. Não que o nosso propósito vá acabar em tragédia, mas se em algum momento o propósito de Deus passar por alguma tribulação, Ele vai permitir. Ele vai permitir. Entende? No mundo tereis aflições. E o que acontece com a mulher de Jó? Né? Aflita, amargurada. Em Provérbios 17, 22 fala assim: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Ou em algumas traduções, né, que a tristeza seca os ossos. Ou seja, estar sempre triste é uma tristeza contínua, é uma depressão. É algo muito profundo, que é o que ela está vivendo, essa amargura profunda. Outra coisa, em Hebreus fala assim, Hebreus 12, 15 vai falar assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Quando eu abandono a graça de Deus? A partir desse sentimento. Cuidado para que ninguém se torne
como uma planta amarga, ou para que raiz de amargura. Raiz é algo profundo, sabe? Indignação. Sabe quando eu tô indignado, revoltado? Como pode isso? Como? Como Deus não salvou? Como Deus não fez? Como? Por quê? Essas indignações, essas revoltas, elas criam raízes profundas de amargura, de tristeza, de raiva, de dor. E ó, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus, ou seja, vai sair da graça de Deus, vai sair da fé, vai sair da proteção, vai sair da amizade, do relacionamento com Deus. Cuidado para que ninguém se torne uma planta amarga que cresce, ou seja, vai criar bastante raiz, né? Essa revolta, essa rebeldia. E a rebeldia vira um pecado de feitiçaria, ou seja, eu dou espaço para o diabo. Deus não tem mais espaço no meu coração, ele fica tomado de ódio, de ira, de raiva com aquela situação. Raiva porque matou meu filho, raiva porque podia salvar e não salvou. E aquilo, esse pote que é o centro do nosso coração, dá lugar ao diabo. Porque o diabo começa a fermentar toda aquela raiva. E aí as minhas palavras saem com ódio, com raiva, com amargura, com tristeza, com dor. E aí eu viro o quê? E prejudica muita gente com o seu veneno. E aí eu viro um pote de ira, um pote de veneno, um pote de incredulidade. Através da amargura, né? Que essa dor não tratada, que essa indignação, essa rebeldia, eu viro um pote de veneno. Eu tô expulsando veneno o tempo todo, que é o que ela vai fazer. Quando ela fala abandona teu Deus e morre, ela tá expulsando veneno para fora. Dor, amargura, sofrimento, raiva. Por que Deus matou meus 10 filhos? E a gente não fica muito longe dessas pessoas. Não ficamos, nenhuma delas. Nós, como seres humanos, os nossos sentimentos e emoções, né? Nossa razão começa a pensar, você começa a calcular. A gente não fica longe dessas pessoas. É por isso que a gente precisa mesmo buscar a Deus, as palavras dele, para sair desses sentimentos, desse modo de pensar. E colocando para Jó, um homem íntegro, um homem que temia a Deus, que não tinha culpa nenhuma, e que até então a sua mulher, né, foi embora seus bens, foi embora seus filhos, foi embora seu casamento, porque essa mulher tá amargurada, essa mulher tá, como ele diz, louca, ou seja, completamente fora de si. Até então ele resiste. Até então ele resiste firme. Ele fala pra ela, você tá louca? Se Deus deu o bem, por que eu não provaria também o mal dele? Ou seja, o que ele dá é bom, seja o que for, né? Provamos o bem, por que não provaríamos o mal também? Até então ele resiste. Mas quando os amigos chegam e ficam 7 dias ali, e são amigos, e amam, e estão empenhados em consolá-lo, ele fica 7 dias em silêncio, e no 7º dia, a primeira fala é dele, e ele vai pôr para fora a dor. Porque até então a mulher colocou para fora, e ele tá segurando. Ele só deu graça, ele só se conteve, ele só se reteve. E muitas vezes a gente fica assim, né? A gente respira e se contém. Respire, não, o Senhor tá aqui. Não, eu vou superar. Não, eu vou passar por isso. Vai dar certo. Vai dar certo.
Não, é só uma fase. E a gente está crendo em fé, a gente está suportando. Até então, estamos tentando entender e suportando. Mas chega um momento de silêncio de Deus, que é aí que entra o silêncio do Senhor, a falta de resposta, o tempo, né, que vai nos adoecendo, essa esperança que vai sendo abalada por causa do tempo. E aí a gente começa a questionar, a duvidar, a esmurecer. Então Jó vai pôr para fora pela primeira vez porque ele está se sentindo protegido, acolhido. Pô, ficaram 7 dias ali com ele. Sinal de que esse povo me ama. Eu tô aqui apodrecendo, cheio de bicho. E tem 3 amigos que estão ali em silêncio, choraram, rasgaram as vestes. Eu tô no lugar tranquilo. Eu posso rasgar o meu coração. E Jó vai rasgar o coração. E quando ele rasga o coração, ele amaldiçoa o dia da vida dele, porque ele tá em profunda tristeza também. Mas aí os amigos com medo de que aquilo recaia sobre eles se eles ajudarem, fazendo aquele juízo de valor de que Deus julga os maus e abençoa os bons, porque até agora esses amigos provaram disso. Esses amigos são ricos, esses amigos têm bens, esses amigos prosperam, esses amigos servem a Deus. Então eles não experimentaram. O que parte dessa experiência é que eles não experimentaram o mal de Deus a tal meio ponto que seja de Jó. O que eles sabem é isso. Então eles chegam com a experiência deles, com a oratória deles, com tudo aquilo que eles reuniram nesse tempo, e eles são mais velhos que Jó. E aqui eles vão falar por idade, né? Fala primeiro o mais velho, depois vai falar que é Bildade, depois vai falar o segundo. É o Bildade? Deixa eu só confirmar, tá? Jó se queixa, Eliafaz é o primeiro, Bildade vem em segundo, e por agora vai falar Zofar, que é o último, significa a idade deles, tá? Quem fala primeiro, quem fala depois. E eles vão falar com a experiência que eles têm. E com essa experiência que eles têm, eles tentam trazer Jó desse pecado. Eles falam, ó, Deus é justo, Deus é justo. Eles estão dizendo, perdão, o tempo todo isso, Deus é justo, Deus é justo. Jó, acorda, Jó, pede perdão, Jó, se arrepende. Estão fazendo um juízo de valor, estão piorando a situação de Jó, mas na cabeça deles, eles estão tentando abrir a mente de Jó para Jó se arrepender. E quem sabe, se Jó se arrepender, Deus trazer de volta a alegria a Jó. Na cabeça deles, a única forma de Jó ter alegria de novo é se Jó se arrepender dessa situação e voltar-se a Deus. Tanto que a última fala que eu li do segundo amigo a falar é exatamente isso. Eles culpam Jó, tipo assim, acorda Jó, você é culpado. Abre, se volta para Deus. E aí você vai alcançar a misericórdia. Eles estão fazendo o juízo de valor que eles têm na vida deles. Deus abençoa os bons e amaldiçoa os maus. Mas esse juízo de valor que nós fazemos para a vida do próximo, ele não vale de nada. Porque cada um sabe de onde veio. Lembra quando na pandemia disseram estamos todos no mesmo barco, e de fato nós vimos que cada um estava num barco completamente diferente. Uns não tinham comida para pôr na mesa enquanto outros estavam comendo do bom e do melhor. Uns podiam ficar de férias forçadas, 3, 4, 10 anos, que tinham dinheiro para se sustentar, e outros com 1 mês de pandemia já estavam pedindo arrego. Nós nunca estamos no mesmo barco, não crescemos na mesma família, não ouvimos os mesmos conselhos, não vivemos as mesmas experiências de vida, nem a mesma vida espiritual, não oramos do mesmo jeito todos,
não jejuamos do mesmo jeito, não buscamos a Deus no secreto da mesma forma. Cada um tem uma vida de oração, cada um tem uma vida de jejum ou não tem. Cada um lê a palavra, cada palavra entra com uma revelação diferente para cada um. Você vê que a palavra é tão viva que ela tem um contexto para mim, um contexto, mesmo o sermão. O pastor fez um sermão no domingo. 30 pessoas entendeu de 30 maneiras, se tiver 100, 200 pessoas na igreja, 3.000 pessoas, 3.000 pessoas entenderam de formas completamente diferentes o mesmo sermão. Porque Deus trabalha individual e cada pessoa tem um propósito. É como se Deus tivesse um plano literal, e Ele tem mesmo, para cada peça do quebra-cabeça. Nós encaixamos no povo de Deus. O povo de Deus vai encaixando, mas cada um tem uma função. Cada um está no momento de vida, cada um está no momento espiritual. Cada um foi criado de um jeito, passou por um contexto diferente. Então não vale a peça que vale para você, para mim, nem para mim, para você. Podemos aprender com experiências espirituais e de vida? Sim. Mas cada um tá num barquinho. Então, o julgamento que nós fazemos, e Jesus foi muito claro, deixando não julgais para não ser julgados, é exatamente isso, porque cada contexto de vida vai dizer se aquilo é uma plantação literal que a pessoa fez, ou se realmente é um processo e um plano de Deus para aquela vida. Para que lá na frente, alguma coisa seja tirada de bom, sempre Deus tira de bom, até dos momentos ruins. Para outras pessoas, talvez, para aquela mesma pessoa, talvez, o que Deus pode ter no meu sofrimento? Que você aprenda, que você cresça, que outras pessoas vejam e aprendam e cresçam. É lógico que a hora que eu estou passando por dor, eu não acho nada disso. Eu quero mais é que isso passe rápido. Entende? Então vamos ver a fala do Zofar. E é uma fala muito dura, tá? Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse, e nós fazemos isso o tempo todo, nós julgamos o tempo todo, nós precisamos tomar o cuidado de não julgar. Nós fazemos isso o tempo todo, nós temos um julgamento de 3 segundos, lembra? Eu julgo uma situação, se ela é boa ou se ela é má, se confere perigo ou não. Nosso próprio cérebro está o tempo todo julgando as situações para nos tirar do perigo. Nós fazemos isso inconscientemente, só que nós precisamos fazer isso conscientemente, brecar esse julgamento, tá? Brecar o julgamento. É isso que nós precisamos fazer o dia inteiro, brecar o nosso julgamento. Não julgueis para não ser julgado. Eu já tenho isso inconsciente na minha mente. 3 segundos eu julgo a situação, né? É bom, é mal, tem perigo, não tem? Eu posso confiar, não posso? 3 segundos o meu cérebro já captou, já leu a mensagem. Isso Deus deixou para que eu corresse quando eu tivesse um perigo. Mas é exatamente aí que eu preciso entrar com o meu cérebro racional. Não vou julgar. Não é assim. Não é esse juízo de valor. E isso eu preciso, é um exercício diário. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse, será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Ou seja, tudo que Jó falou a respeito de querer morrer, né? Será que Deus não vai te dar uma resposta? É isso que ele está dizendo. E ele vai pegar pesado, ó. Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, se você pensa que não temos resposta, eles estão acusando, mas na cabeça deles é, Jó, volta para Deus. Jó, acorda, você fez alguma coisa errada, tem alguma coisa oculta na sua vida. E se você se voltar, Deus já vai curar isso aí, porque Deus pode tudo.
Esse é o sentimento deles, tá? Naquele momento, né? As palavras apontam para isso. Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias, eles começam a achar que Jó está realmente escondendo algo. Vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim você veria que Deus está... Nossa, pega mal. Assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Eles acham até que Deus deveria castigar mais. Caraca. É por isso que a gente também faz um juízo de valor sobre eles. Porém, eles estão baseados no que eles sabem, naquilo que eles têm. Deus castiga os maus. Olha a minha vida. Eu temo a Deus, eu sigo a Deus. Olha, eu sou abençoado. Eu tenho posses, eu tô bem. Minha família tá bem, tá tudo certo na minha casa. E eles só têm isso, eles têm o rito, o costume e o que eles sabem. Então, eles estão baseados no que eles sabem. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso, visto que ninguém tinha visto o anjo, Deus não tinha falado com ninguém, né? O céu não é limite para Deus. E eles falam certo. Muitas coisas de Deus eles vão falar certo. O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Quando ele fala, eu teria descanso, né? Eu poderia morrer. Ele fala do mundo dos mortos, mas eles não conhecem. E naquela época eles pensavam que da terra para baixo era o mundo dos mortos. Literalmente, como tem muita gente que pensa que o inferno é literalmente ali, no meio do planeta, né? E que do céu para cima seria céus de Deus, literalmente. Então, ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem pode impedir? É por isso que eles não ajudam Jó. Eles têm medo de ir junto preso, literalmente naqueles sofrimentos. Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. Você fez alguma coisa errada, Jó. Deus está vendo. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, e eles eram muito bravos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para eles. É até quase que um apelo, né? Jó, pelo amor de Deus, acorda. Se volta para Deus, Deus vai ter misericórdia de você. É quase que um apelo literal. Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo, né? Se você fizer o que precisa ser feito, Jó, vai acontecer. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece. Sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. É o que eles estão passando, eles estão vivendo tranquilo, em paz, é o que eles sabem. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para fugir, e para eles a morte será a única esperança. E aqui acaba o texto, mas vai vir amanhã a resposta de Jó. Então, não é legal o que eles fazem, não é. Mas agora tem uma explicação, né? O porquê que eles não se envolvem com a ajuda. Eles se envolvem com o julgamento, mas tentando fazer com que Jó se volte para Deus, porque na cabeça deles Jó tem um pecado oculto. Então, se Jó se voltar para Deus, assim como eles têm a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a bonança e a prosperidade de Deus, Jó também vai ter de novo tudo isso.
Jó só precisa admitir que está em pecado. A nossa eloquência, a nossa sabedoria de Deus, tudo isso não vale de nada na vida do outro. Não vale de nada nas provações do outro. O que nós podemos é, através das nossas experiências, deixar com que o Espírito Santo, quem convence do pecado e da justiça, quem convence de tudo as pessoas, que elas estão ou não estão erradas, que elas devem ou não se arrepender, não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. Mas através do que a gente passa e viveu com a nossa vida, nós podemos apenas falar. Quem vai convencer ou não é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta a gente tentar tirar a pessoa do plano X e tentar passá-la para o plano Y. Converter os nossos parentes. Eu já fiz isso, tentei. Não dá certo. E aí é óbvio que o Espírito Santo veio falar comigo, literal, né? Muitas vezes a gente pode tentar, meu Deus, eu já orei tanto e fulano não se converte, ciclano não se converte. É o Espírito Santo de Deus que faz. Não é nós. Nós só podemos continuar orando e dar um bom testemunho com a nossa vida. Quem convence é o Espírito Santo. Não adianta a gente chegar e, ó, você tem que se arrepender, você tem que não sei o que, você tem. Não adianta. Porque o que eu posso passar de bom testemunho é a vida que eu levo perante Deus. É o que eu aprendi perante Deus. Mas quem vai falar com aquela pessoa diante de todas as experiências da vida dela é Cristo. Entende? Então, o que a gente aprende aqui com os amigos de Jó não é só não fazer julgamento. É não tentar empurrar para o outro a nossa vida. Sabe? Eu vivi assim, você tem que viver assim. Não, cada experiência com Deus é única. Cada momento com Deus é único. O meu momento foi nesse aqui, o seu vai ser naquele ali, o do outro foi, entendeu? Cada viver é único. Cada barco é único. E quem convence de fato, quem julga de fato, é o Espírito Santo de Deus. Tá? Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigado por assistir. E amanhã a gente se encontra com todos os dias, não é não? Deus abençoe. Tchau.